Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, realmente força a gente a questionar os alicerces do que a gente chama de realidade. É um material denso, né? Muito. A gente está com trechos do livro A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna a partir de agora é a nossa realidade. E a fonte é ótima, a tradução é da Yu Ting, que é professora certificada do Education Center Grabovoi de Belgrado. Então é uma conexão bem direta. Exatamente. E o nosso objetivo aqui é tentar desvendar as ideias centrais desse livro, essa relação entre consciência, realidade e, bom, a possibilidade da ressurreição. E ele já começa com uma ideia poderosa, né? Que a nossa consciência só percebe como realidade aquilo que já existe dentro dela. Isso, e de cara isso já me pega, porque a gente pensa, claro, o que eu penso é real pra mim, mas ele vai muito além disso, né? Muito além. Ele propõe que, para nossa consciência, um pensamento e, sei lá, um objeto físico não são tão diferentes assim. É tudo informação. Certo. Aí ele distingue o que chama de duas esferas. A primeira é a mental, a dos nossos pensamentos, que muda o tempo todo. A outra é a do mundo físico, a mesa, o microfone, que parece sólida, estável, né? A realidade de dentro e a de fora. Até aí, tudo bem, parece a descrição da nossa experiência, mas onde que tá o pulo do gato? O pulo do gato é que ele diz que essas duas esferas não são separadas, elas se misturam. E a chave é que, quando a gente combina as duas no que ele chama de nível da ação, Nível da ação? O que seria isso? seria assim: unir um pensamento bem focado, uma intenção clara, com a nossa ação no mundo. Nesse ponto, a fronteira entre pensamento e matéria fica tipo permeável. É aí que ele diz que se torna possível materializar coisas ou, no limite do argumento, realizar a ressurreição. Ok, é aqui que minha cabeça começa a dar um nó, mas de um jeito bom. E a ideia se expande, né? Sai do individual para algo muito maior. Muito maior. Ele argumenta que esta mesa, o carro lá fora, tudo isso não existe por conta própria. Diz que cada partícula do mundo é construída pela consciência cumulativa. E de todo mundo. É uma afirmação gigantesca. Como ele pode defender uma ideia tão radical? Bom, a defesa dele é que o mundo físico é, na essência, um consenso, uma realidade coletiva. É o ponto de encontro das consciências de todos os seres vivos. Por isso o mundo parece estável. Porque todo mundo concorda com as regras. Ciências concordando a cada segundo que a gravidade existe, que as paredes são sólidas. Essa concordância massiva cria uma realidade que parece objetiva, sabe? Então, se a gente for por essa linha, uma grande descoberta científica não foi descobrir algo que sempre esteve lá, mas sim um momento em que a consciência coletiva concordou com uma nova regra. É essa a implicação. Do ponto de vista do autor, é exatamente essa implicação. O mundo evolui conforme a consciência coletiva evolui. Por isso ele fala que a Terra é apenas uma projeção da consciência coletiva. É um canal que a gente sintoniza junto. Isso. E por isso ele dá tanto peso para cada pensamento. Cada pensamento deve ser criativo, construtivo, porque é como se fosse um voto para o tipo de realidade que a gente quer manifestar coletivamente. Isso me leva a um termo que ele usa. Ele fala que a realidade foi criada por uma tomada de decisão de cada pessoa e de cada objeto de informação. Espera um pouco. Objeto de informação? Sim, esse conceito é central. Para ele, tudo é informação. Uma cadeira é um objeto físico, claro, mas antes de tudo é um objeto de informação. Por quê? Porque ela existe na consciência coletiva com um pacote de dados. Serve para sentar, tem pernas, é sólida. Um pensamento, um planeta, uma lei da física, tudo é um objeto de informação, e a diferença é o nível de consenso. Exatamente. O grau de consenso e estabilidade. A cadeira tem um consenso massivo, por isso ela é sólida para nós. Um pensamento seu? Talvez não. Entendi. A realidade é tipo um grande banco de dados compartilhado. E isso nos leva, finalmente, ao tema central. Como isso se aplica à ressurreição? A definição dele me surpreendeu. Não tem nada de místico, não mesmo. A abordagem é quase pragmática.
A ressurreição é apresentada como um acréscimo tecnológico adequado à estrutura das conexões universais. Essa palavra, tecnológico, é a chave. Pois é, tecnológico me chama muito a atenção. A gente pensa em chips, em software. O que ele quer dizer com isso? É mais no sentido de uma técnica, um método que dá para replicar? É exatamente isso. O uso da palavra é para tirar a ideia do campo do milagre e trazer para o campo de um processo que tem regras, que tem uma lógica. Pensa na agricultura. Ok. Para alguém, há milhares de anos, ver uma semente virar uma planta cheia de frutos, aquilo poderia parecer mágica. Mas hoje a gente entende a tecnologia por trás. Fotossíntese, a ciência do solo. Entendi. Ele propõe que a ressurreição segue a mesma lógica. É uma tecnologia da consciência cujos princípios a gente ainda não domina coletivamente, mas que podem ser aprendidos e aplicados. Então a lógica é: se a consciência e o espírito são as ferramentas que criaram a realidade, conhecer como essas ferramentas funcionam nos permitiria fazer qualquer coisa criativa, incluindo reconstruir um corpo, ou seja, ressuscitar. Isso volta para aquela questão da tomada de decisão, né? Volta total. Se a realidade de hoje, com morte e envelhecimento, foi o resultado de uma decisão coletiva, mesmo que inconsciente, ela pode ser alterada por uma nova decisão. A realidade não é algo que é, mas algo que foi decidido ser. Exatamente. E o que foi decidido uma vez pode ser decidido de novo, de forma diferente. Certo. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como se muda algo tão fundamental como o consenso sobre a morte? Se a humanidade toda concorda há milênios que a vida é finita, como a gente começa a desconcordar disso? Não basta uma pessoa só, né? Com certeza não. E o texto é bem claro sobre isso. A transformação depende de uma decisão coletiva. Para que a vida eterna se torne a nova norma, essa visão precisa ser compartilhada e adotada por mais e mais gente. É como se cada pessoa que decide seguir por esse caminho adicionasse energia a essa nova realidade. Isso é como se cada decisão fosse um voto. Quanto mais votos essa nova realidade recebe, mais rápido o consenso coletivo começa a mudar de direção. É quase como tentar mudar o sistema operacional de um computador gigante enquanto ele está ligado e funcionando. Você tem que introduzir o sistema novo aos poucos. É uma ótima analogia. A proposta é essa: introduzir na consciência coletiva um novo conceito, uma nova crença base, a de que a aniquilação é impossível, que a vida deve ser eterna. E a ideia é que quando isso virar uma norma, uma coisa inquestionável, ela vai ser percebida como uma realidade objetiva, tão objetiva quanto a gravidade hoje. O ciclo se fecha aí. O mundo externo é um reflexo do mundo interno coletivo. Para mudar o espelho, você tem que mudar a imagem original. Isso me leva a um dos pontos mais ousados do livro. Ele não para na ressurreição, né? Ele leva essa lógica ao extremo. Sim, e esse ponto ilustra bem o alcance que ele dá a esse poder da consciência. Ele chega a dizer que Ele menciona que, com base na consciência coletiva, seria possível até resolver a superpopulação, não controlando, mas criando, aumentando o tamanho da Terra ou criando espaços adicionais. Ok, peraí. Ressuscitar uma pessoa já é uma ideia imensa. Agora, criar terras adicionais, isso soa como ficção científica pura. Pois é. Ele detalha como isso seria possível ou é mais uma hipérbole para mostrar o poder da consciência? É apresentado mais como a consequência lógica do argumento dele. Se a consciência é a fonte de tudo, não há um limite teórico para o que ela pode criar. Se criou uma terra, pode criar outra. Então, as únicas limitações que existem são as que estão na nossa própria consciência. Para o autor, sim. A menção de criar novas terras serve para quebrar a nossa ideia de que operamos num sistema finito. Para ele, o sistema em si é uma criação e, portanto, é expansível. Então, vamos tentar sintetizar o que a gente explorou. A grande proposta do livro é que a realidade é uma negociação e não um fato imutável. Isso, uma negociação. A gente começa com a consciência individual, passa pela consciência coletiva, construindo o mundo como um consenso e chega na proposta de que a ressurreição é o resultado de uma renegociação desse nosso acordo sobre vida e morte. Uma síntese perfeita. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Se a gente aceitar, nem que seja só como um
exercício mental, que a realidade é um consenso. Qual o peso de cada pensamento nosso nisso tudo? Exato. Qual o verdadeiro peso de cada crença que a gente sustenta na manutenção do mundo como ele é? E mais importante, o que seria preciso na prática para que um novo consenso tão radical como o da vida eterna realmente se estabelecesse? São perguntas realmente profundas. E para quem ficou com a curiosidade aguçada e quer ir além da nossa conversa, o ponto de partida é o próprio livro, A Ressurreição das Pessoas e a Vida Eterna a Partir de Agora é a Nossa Realidade. Com certeza. E para quem talvez busque um estudo mais guiado, mais estruturado, vale a pena conhecer o Centro Educacional Grigori Grabovoi Fórum Brasil. É um espaço dedicado a aprofundar esses ensinamentos, né? Isso, eles organizam e aprofundam de forma bem sistemática. É uma boa dica. E para ficar por dentro das novidades, dos cursos, o melhor é seguir as redes sociais do centro, imagino. É a melhor forma de acompanhar o trabalho deles. Bom, muito obrigada por nos acompanhar nesta análise.